Bora então, muito bem-vindos ao primeiro podcast Fora da Lata da Carola Tintas, mais um projeto que a gente começou aí entrando com chave de ouro aqui, com um dos nossos principais parceiros. Hoje com essas feras aqui, Igor Tintas Eucatex e dois feras da pintura aqui, Eric Novello e Alex Soluções, dois caras que fazem a diferença aqui na região de Jundiaí. E estamos estreando com chave de ouro, né? Essa galerinha firme e forte aqui. E hoje eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho aí da trajetória, o que levou vocês aqui para esse segmento e a gente se encontrar dentro dessa grande lata de tinta que é o nosso dia a dia. Igor, muito bem-vindo, agradeço desde já o apoio. E é isso aí, conta um pouquinho dessa trajetória e vamos que vamos. Primeiramente eu gostaria de desejar boas-vindas aí aos nossos colegas, colaboradores, profissionais de pintura. Guilherme, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse primeiro episódio, que seja o primeiro de muitos. É muito gratificante, depois de 10 anos trabalhando junto ao Carola Tintas, tá tendo essa oportunidade de estar aqui, principalmente com esse pessoal aqui que é fantástico, que está com a gente nas obras, nos pesqueiros, nos churrascos. Muito obrigado e que seja um primeiro assim fantástico, que a gente tenha vários outros e sempre se encontre aí. Isso aí. E aí, Eric, conta um pouquinho da sua trajetória, como que você começou com pintura. Vamos lá. Fala, pessoal. Tudo bem? Quero agradecer o Guilherme, o Igor aí, o parceiro aqui, o Alex Soluções. Estamos aí já fazendo o primeiro podcast, que venha mais aí. Amém. E que cada vez melhor. Vamos lá. Para quem não me conhece, sou Eric Novello, Novello Engenharia. Praticamente eu nasci na área da pintura. Meu pai sempre trabalhou com pintura. Meu primeiro brinquedo foi um pincel, meu pai me deu. Então eu trabalhei com meu pai até os 17 anos. Aí chegou uma hora eu falei, pai, não quero mais mexer com isso. Parei, fui para outras empresas, fui trabalhar em multinacionais, trabalhei em várias empresas aí, que eu falei, comprador. Aí chegou uma hora, eu falei, para mim já não dá mais, eu preciso buscar outra área. Aí fui fazer faculdade, depois de velho. Porque quando o moleque não queria saber de estudar, só queria saber de bagunçar, não queria saber de faz nada. Aí tava para me formar em engenharia civil. Aí na época da pandemia começou aquela bagunça, tal. Saí da empresa que eu trabalhava e eu tava esperando um estágio e não consegui estágio na área da pintura. Aí um belo dia meu pai chegou em casa e falou, filho, você tá sem fazer nada? Eu tenho um cliente querendo fazer uma pintura, você não quer fazer? Eu falei, pai, puta, aí você me quebra, né? Depois de todo esse tempo, voltar na pintura, eu não quero mais mexer com isso, né? Aí, falei, vamos lá, vai. Tava parado, tinha conta para pagar, os boletos não paravam de chegar. Eu falei, pai, vamos lá. Fiz um serviço pro cliente. Aí o cliente gostou, já foi para outro. E graças a Deus também. Já tá indo para 6 anos que eu voltei. Se soubesse, tinha voltado antes e bora para frente. É isso aí, tem feito a diferença no nosso dia a dia aí como profissional. E você, Alex? Conta um pouquinho da sua trajetória aí, da sua história. É um prazer estar aqui. Me chamo Alex, proprietário da Alex Soluções em Pinturas. E eu, assim como o Eric, também fui influenciado pelo meu pai, né? Desde cedo, nasci praticamente na obra, né? Então, hoje eu tenho 40 anos e acho que 25 já estava na obra, já. Há 25 anos atrás. Pintei um carro do vizinho. Eu tinha 13 anos, então assim, já tem então bastante começou tempo. como funileiro? Pintor funileiro? Pintava carro, geladeira, bicicleta. Pintava de tudo. Meu pai tinha o compressor lá e nós desenrolava. Então, muito assim, bom. nasci na obra, né? Legal. Tem bastante tempo aí. É muito interessante a gente ver isso, né, Igor? O Igor também teve algumas trajetórias e a gente olhar essa questão de sucessão, né? Hoje o pai, aí, no caso de vocês, deram um exemplo, né? Começaram aí na profissão e vocês dois tocando, né? A gente acompanha isso hoje nas revendas. São casos raros, mas coincidentemente a gente está com vocês dois que são feras aí, que foram como espelho o pai, às vezes não no método de trabalho, mas na mesma linha de profissão, e hoje estão aqui executando o melhor da obra aí, levando o sustento da família e fazendo a diferença, né? Porque pra gente como revenda, vocês fazem muita diferença também. E vamos falar um pouquinho das obras aí, né? E hoje eu queria começar com você, Alex. Queria saber um pouquinho aí
hoje para você, qual é o maior desafio? Você falasse de forma honesta, dentro da obra como pintor profissional, qual é o maior desafio quando você chega numa obra, fechado o orçamento com o cliente, vou começar a execução. Qual é o seu maior desafio hoje dentro da obra quando você começa o trabalho de pintura? Assim, é um clichê falar hoje em dia que todo mundo bate na tecla, é a falta de mão de obra, né? Mas o maior desafio da gente que está prestando serviço, e a gente quer rapidez, né? Entrega. E o maior desafio é poder escalar a produção da pintura dentro de uma obra. Porque a gente já está no ramo faz tempo. Então, você entra dentro da obra, você vê aquela obra faltando ali, sei lá, parte da esquadria, tá faltando um acabamento. O cara da pedra deixou um rejunte, o cara do piso, alguma coisa deixou para trás. Então, quando você chega com a pintura, a gente tem que, por exemplo, isolar tudo, porque a gente está trabalhando com equipamento, arlés, produção, lixamento. Então, assim, a gente tem que colocar vários profissionais dentro da obra, só que quando você vai ver, o gesseiro deixou uma parte para trás. O eletricista não fez a parte dele. Então, eu acho que o maior desafio é alinhar a obra para o seu método de pintura. Porque vários pintores têm hoje o sistema mecanizado e ele quer trabalhar, ele quer produzir em escala dentro da obra. E acho que o maior objetivo da gente hoje é alinhar com os profissionais que estão na obra. Estão na obra. A gente percebe que os pintores profissionais evoluíram muito nessa questão de mecanização, organização de obra, método de trabalho. E a gente percebe também, né, Igor? O Igor também tem nos acompanhado em algumas obras, que parece que os outros profissionais não acompanharam da mesma forma, né? Então a gente entende realmente, Alex, que deve ser um desafio muito grande a gente chegar na obra e lidar com essas situações. E aí você passa de pintor, acredito, para ser um administrador de obra, né? Sim. Então, e a gente que entrega o final, né? E aí tem a questão da obra que, tipo assim, o cliente ele já tá cansado. Né? Ele tá ali 1 ano executando a obra, então ele não quer mais ver prestador de serviço. Ele quer botar os móveis dele para dentro. Eu acho que a parte mais mudar. Difícil do pintor, por ser a última etapa da obra, é que geralmente tem um monte de rabinho. Sim. Tem rabinho do eletricista, rabinho do pedreiro, rabinho do gesseiro, do azulejista. E aí o proprietário ele quer o quê? Que o pintor execute e fique perfeito. Porém, sempre tem outros profissionais sujando aquilo que vocês acabaram de fazer. Esse eu vejo que é o maior problema, assim, de você conseguir executar. Se a obra tivesse só vocês e o proprietário, seria fácil para empapelar, para mecanizar, para produzir. Mas sempre tem os rabinhos que acabam deixando. Nas obras que eu visito, até de vocês mesmo, é o grande problema que eu olho assim, olho e falo, putz, coitado do pessoal, para gerenciar tudo isso. Porque quando a obra cai, por exemplo, para o pedreiro ele não tem assim... Tudo bem, ele tem um prazo, mas o prazo do pedreiro é o quê? 1 ano. O prazo da elétrica é o quê? Vários meses. O prazo da marcenaria, sei lá, 6 meses. O prazo da pintura é 30 dias. E ainda meses. Correr atrás de que todo mundo atrasou, né? Então resolve pra mim. Aí beleza, eu super entendo. Estamos no mercado. Você entrou é pra jogar, joga o jogo. Sim. Só que a obra nunca tá pro pintor como o pintor tá pra obra. Então assim, com vários amigos que eu conheço, eles estão pra obra, eles estão querendo arregaçar. Quando ele entra pra obra, cara, não, essa obra é minha, eu vou arregaçar. Eu vou executar o mais rápido possível. Por quê? Ele quer o dinheiro também mais rápido possível da obra. Só que, quando a gente fala de mão de obra, não é só a mão de obra dos profissionais que executam ali em campo, ali, que eles estão ali. A mão de obra tá ruim em todos os setores. Até lá do cara que gera a obra, do gestor de obra. Ele tá perdido na obra. Entendeu? Molecada nova gerindo obra. Às vezes não sabe gerir uma obra como ela tem que
tem que ter as etapas dela, né? Quando a obra chega na pintura, todo o resto tem que estar pronto, cara. É isso mesmo, bem colocado, viu, Alex? O gestor, ele, cara, tem resto de piso para pôr na obra. Então, como que você vai chegar na obra, isolar tudo, colocar as máquinas, levar os profissionais, sendo que o cara vai entrar lá naquele quarto para selar, sendo que a gente tá querendo escalar a obra inteira para selar. Tá faltando colocar uma caixinha lá atrás. Entendeu? Então, hoje eu acho que o maior problema, só para finalizar, acho que o maior problema é alinhar os profissionais que deixam os rabinhos deles com a pintura. Porque a pintura é o último estágio, cara. O último estágio, onde você vai resolver. Você fala assim, os móveis é o último estágio? Não, cara. A gente tá pintando depois dos móveis. Então, nem os móveis é o último estágio. E aí, Eric, você acha que é isso aí mesmo? Você acha que é o maior desafio? O que você complementa aí dentro do Alex? Para você, esse é o desafio ou você tem outros desafios pela frente aí? Isso é isso mesmo. Esse é o cara dos casão. Alto padrão. Alphaville pra lá, Tamboré. Deus abençoe. É difícil a gente alinhar o processo que a gente vai fazer. Como hoje em dia eu trabalho como uma linha de produção, eu estou entrando numa obra, então tem as etapas para a gente fazer. Eu comecei a lixar, eu vou pegar o processo de lixamento do começo ao final. Eu vou começar com o fundo preparador, do começo até o final. Massa corrida, eu vou ligar a máquina de massa corrida, então eu preciso que faça render aquele processo. Então eu comecei a aplicar massa corrida no SES, tem que ir até o final. Então esse é o problema, entendeu? A gente conseguir esse alinhamento para começar a ir até o final, entendeu? Então é bem difícil, e bem isso que o Alex falou. Os rabinhos que deixam. Vai chegando no final da obra, como a gente é o último a ficar, então a gente é pedreiro, a gente é eletricista, a gente é ligeiro. Chegou o rapaz da elétrica, fez um furo no teto, a gente tem que ir lá e tampar, porque senão a gente não consegue terminar a obra. E é bem isso, a gente começou e tem que fazer até o final tudo que tem que fazer. E é realmente o que a gente acompanha, essa pressão em cima dos profissionais de pintura, né? Para poder organizar a obra, né? No final vocês acabam sendo um gestor, porque olha se o fulano fez isso, se fez aquilo, acho que é o grande desafio. Eu e o Igor tem acompanhado isso daí, porque chega no finalzinho da entrega, vocês sempre estão mais apavorados aí na questão, a gente precisando vender, né, Igor? E aí, tá precisando de material? Calma aí que eu nem responde, manda mensagem, poxa, mandei mensagem para o Alex, você nem visualizou, o Eric também não. Então é uma coisa que a gente vê que realmente não é fácil de administrar. E quanto ao prazo de entrega, por exemplo, você orçou um serviço e você colocou lá no seu plano de trabalho que você vai entregar esse serviço, por exemplo, em 3 meses. E aí o engenheiro responsável já está todo com o cronograma comprometido e vira para você, o Eric. E aí depois eu queria que o Alex complementasse também. Preciso entregar em 1 mês e meio. Que método que você usa? Você se compromete com ele? Como você administra essa pressão do final da obra? Que o pintor é o final da obra, vamos falar assim. Bom, eu consigo se a obra estiver completa. Se eu chegar na obra e não tiver mais azulejista, não tiver eletricista, não tiver gesseiro, entrar eu com a minha equipe total ali, eu consigo entregar no prazo que ele estipulou. Só que nesse meio termo não tem só a nossa parte, é o que o Alex falou. Depois tem a marcenaria. Aí vem o problema. Aí a marcenaria entra com os móveis, a tomada não bateu. Aí volta o pedreiro. O pedreiro vem cortar a parede, aí já entra eletricista, então vira aquela bola de neve. Então aquele prazo de 1 mês e meio que a gente teria que cumprir, já vai para 2 meses e meio, 3. Então é muito difícil. A gente tenta o máximo, a gente coloca a nossa equipe toda lá para fazer isso, mas é difícil a gente cumprir. E você, Alex, o que você faz? Você vai no enrolation, mete o louco, fala um prazo e entrega outro e seja o que Deus quiser, ou não? Você é bem rígido aí com seus clientes? Tem que ter paciência, cara. Tem que ser psicólogo do cliente. É que eu falei, o cliente já tá cansado, cara. Ele não entende que o pedreiro entupiu a mangueira, um conduíte, e aí tem que quebrar tudo de novo a parede e você tem que se virar lá e tampar,
Não dá pra ficar esperando o gesseiro tá em outra obra, ele não vai vir lá só pra tampar a caixinha. Então você tem que se virar. Aí você acaba fazendo outras demandas, então. Sim, sempre tem que... Você tem que dar estar disposto. É o servir, né? Cara? Você acorda cedo e vai lá servir a obra. Bem por aí. Tem que... Só Estamos aqui também pra tem que ficar serviço, ligado. Tem que ficar ligado pra não ficar fazendo serviço à toa. também. isso é verdade. Na verdade, Mas, assim, se mas comprometer, né? a intenção é sempre servir o cliente e tem que ter paciência. Às vezes nem o seu pintor quer tampar o buraco, você tem que ir lá tampar porque o pintor já tá de saco cheio de ficar lá na obra. É isso aí. E tem que ter paciência, cara. Muito bom. Mas eu reforço, o alinhamento acho que não é nem questão a mão de obra, a questão é o alinhamento. Porque dá pra fazer, cara. Dá pra você tocar a obra sossegado, tranquilamente. Por exemplo, eu não tenho medo de obra grande, obra pequena. A gente pega todo tipo de obra. Mas tem que estar alinhado com o engenheiro, com o arquiteto, né? Porque a execução é a parte crucial ali da obra, né? É isso aí. Vocês que resolvem o final e entregam a chave na mão do cliente, né? Na teoria e no papel é fácil de... Posso fazer uma pergunta de curiosidade? Claro, mas Geralmente, nesses rabinhos que ficam no final da obra, é vocês, que são os donos da empresa, que vão lá executar esse rabinho, esse retoque, esse catadinho, ou vocês mandam um profissional de vocês lá fazer? Fala aí, Alex. O que você faz? Como que você administra isso? É como assim, se fosse fechar com chave de ouro. Eu sei que às vezes fugiu do orçamento dado, né? Mas não tem como você deixar o cliente, porque você tem uma empresa, você tem um cartão de visita a entregar e você espera que aquilo ali te traga mais obras, né? Isso aí vai vocês lá fazer esse catado ou um funcionário de vocês? Eu não sei o Eric, mas eu particularmente, eu gosto de eu ir lá, porque para mim tirar o pintor, que está em alta produção numa obra lá na frente, voltar para a obra que, por exemplo, ou a gente entregou, ou a gente ficou de refazer esses trabalhinhos, eu prefiro eu voltar a refazer, porque eu, por exemplo, eu já tenho mais bagagem de obra e eu consigo desenrolar melhor. Entendeu? Entendi. Do que tirar o meu pintor lá que está na frente do maquinário, está na frente da produção, tá com uma obra mais livre para ele produz melhor. Do que deixar ele lá na obra para fazer catadinha, essas coisinhas. E talvez o olho clínico, né, no final, nada melhor do que tem a experiência e tudo mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre precificação. Acho que a gente estava discutindo um pouquinho sobre isso até aqui nos bastidores, antes de a gente iniciar esse podcast, né? E eu queria saber aí com o Eric como ele faz para precificar um serviço. Se ele, de repente, já tem um preço por metro, se de repente ele vê a questão. Eu queria que ele falasse mesmo como ele coloca o preço hoje, que é uma discussão que a gente leva, traz todo dia e a gente nunca parece que encontra a maneira certa. Mas vocês que estão performando aí, que estão com obras de alto padrão, fazendo um bom trabalho, conseguindo tirar uma boa rentabilidade da pintura, como você faz para colocar o preço no seu serviço? Como você acha que você não toma, faz um método para que você não tome prejuízo dentro da obra e consiga realmente ganhar o dinheiro, que é o nosso principal objetivo para levar um conforto aí para nossa família? É verdade. Bom, no começo, quando eu comecei e voltei na pintura, eu me baseava por metro. Então, trabalhava sozinho, então o que eu baseava... Engenheiro, né? Engenheiro é por metro, né? Mediu, cobrou. Então a gente tentou fazer isso, mas a gente viu que não dava muito certo. Na diária, não começou a bater também, porque a gente estipulava, vou demorar 10 dias para fazer o serviço. Chovia, não conseguia fazer, então a gente não conseguia fechar nos 10. Então a gente tentou jogar uns dias a mais, não bateu também. Hoje em dia, o que eu faço? Eu vejo o tamanho da obra, eu me baseio o tempo que eu vou gastar, eu tenho os custos da empresa, tem funcionário, tem combustível, tem almoço, tem o meu salário também, né? Porque eu sou funcionário da minha empresa. Que não é barato. Então, hoje eu me baseio nisso. É claro que a gente não consegue acertar 100%, porque nada é o que a gente... o que a gente planeja nem sempre é o que a gente consegue alcançar. Que nem o que a gente comentou. Tem atraso de obra, o cliente não gostou daquela cor,
o cliente não gostou daquele piso, daquele azulejo, então acaba atrasando tudo isso. Então hoje eu me baseio no tempo e nos meus custos. E você, Alex? Vai na mesma linha? Eu jogo Como você no trabalha? chat GPT e ele me passa o valor. É bem assim. Não, brincadeira, ele me enrolou esses dias. Ele engana Mais um dessa. para menos. Acho que quando eu parei de pagar, ele passou um preço errado. Faz sentido, faz sentido. É, mais ou menos isso. Quando a gente tem experiência de obra, eu olho a obra, é claro, peço a medida da obra, porque pela medida da obra você tem um tempo ali de execução que você já está acostumado. E eu passo o preço. É empreita, não... Empreita, método de não- tempo. É assim, eu tenho uma medida da obra, eu tenho mais ou menos quanto tempo eu vou gastar para executar ela. E aí eu cobro. Aí você calcula por tempo de serviço Eu calculo Ou pela minha experiência. pela experiência. Muito bom. Baseado 100% da minha experiência. Excelente. Entendi. Excelente. Então você pega a área construída, você tem uma ideia hoje, já uma percepção de quanto tempo você vai. Se ninguém me executar atrapalhar, eu aquilo sei ali. o quanto que eu vou No ganhar. melhor dos mundos, você põe uma margem de risco aí, se chuva, Isso, se tem uns catadinhos, você consegue mensurar isso? chuva é época, né, cara? Época de chuva você consegue saber quando é. Então, Sim. tipo assim. É previsível, vamos falar assim, né? Época de chuva, final de ano. Mas hoje em dia Como não é mais. Então, As coisas mudou, né? Mas A gente assim, vai ficar para outro podcast. Eu baseio o valor pela minha experiência. Não, mesmo legal. assim. Então, resumindo, acredito muito, né? Vocês vão poder confirmar aí com essa fala minha. Quanto mais experiência vocês passam, quanto mais Com vocês, certeza. entre aspas, apanham dentro da obra, vocês vêm com mais maturidade e conseguem acertar mais. Porque também não é só chutar o preço lá em cima e tá tudo bem. Porque preço alto, a gente já discutiu muito sobre isso, né, Alex? Preço alto também, você pode assustar o cliente, né? Então você tem que achar balança. Não cobrar para não perder, para o cliente achar justo e também não exceder para você não fazer parte mais do orçamento. Eu Bem acho que por aí, né? preço muito alto é ideia, cara. É ideia e é conversa de bar. Eu acho que tem competição, é um mercado... A pintura é um mercado grande, assim, né? Eu acho que é grande. Sim, é muito grande. A gente não tem noção do tamanho desse mercado. Então, tipo assim... É só olhar a quantidade de revenda você de manda um tinta e de orçamento. pintor profissional, Tem né? Se bastante. tem, e de fábricas de tinta, de né? indústria. Você que o diga, né, Igor? E várias empresas performando, né? Nossa, Em destaque, antigamente a gente só olhava as principais marcas. Hoje a gente vê a participação da Eucatex. Eu acredito que é maior do que aparenta. Porque a gente tem os dados, mas na prática mesmo, olhando para o mercado, é muito grande. Né? às vezes eu vou lá na indústria, né, mudando um pouco o foco, você vê lá as docas abarrotadas de caminhão, cheio de tinta, eu falo, gente, pra onde vai tudo isso? É muita E sabe o que eu coisa. acho que é mais engraçado? Às vezes você anda por uma cidade igual Jundiaí, você não vê muitos prédios pintando, muitas obras acontecendo. Você fica assim... Minha esposa mesma, ela não vive intensamente igual a gente vive esse segmento. Ela fala, Igão, pra onde vai? Pô, eu coloco o pedido do Carola lá. Ela sempre tá acompanhando, porque é uns pedidos bem... Família é isso, né? Bem, tem que tomar cuidado pra não mandar errado. Ela fala, Igão, pra onde vai? É todo mês, todo mês. E aí você pega, hoje o estado de São Paulo, que até que é a terceira maior marca, né, de poder de venda, assim, mais presente. Então você imagina as outras indústrias que estão no segmento, todo mundo vendendo, para onde vai? Então, esse o mercado negócio todo? grande, daí muito que a gente tirar desse mercado, pode ter certeza. Um exemplo disso é vocês, né? Eu acompanho vocês há bastante tempo, né? Desde o início. A gente tem essa troca diária, né? Que fala assim, nós abraça a 4 mãos aí, porque cada um faz o seu pedacinho. E a gente percebe também o Eric, que é um pouco mais recente na pintura, acredito que do que o Alex, trabalhando ali dentro do bairro e evoluindo hoje dentro dos principais condomínios de Jundiaí. Então, para a gente também entende a evolução de vocês como profissionais mesmo e entender que não tem problema fazer trabalho dentro do bairro, não é isso. Mas faz parte pelo tamanho, pelo porte, pela responsabilidade que você adquire. Não é pelo valor da obra, mas vamos falar assim que é mais pela responsabilidade, né? Sim. E vocês acham que hoje o preço da mão de obra comparado aos materiais no geral, a gente fala de subida de tinta, pelo menos, sei lá, 2 vezes por ano, a gente tem alta de preços aí, a gente faz de tudo negociar, temos boas condições aqui com o parceiro Eucatex, mas você acha que acompanha a subida de preço da mão de obra de pintura para as outras coisas? Vocês acham que ela andou de forma exponencial ou não necessariamente? Você sente que vocês
O preço era mais bem colocado antes e foi diminuindo, ou muito pelo contrário, o preço era menor e vocês conseguiram crescer? Fala para mim, Alex, o que você sente? Eu sinto que a mão de obra ela é defasada um pouco. Mas eu acho que é mais pelo fato... Aí acho que é uma culpa dos pintores. Acho que não é do... Eu não vou saber te falar se é do mercado. Porque os pintores, eles têm uma tabela, eles cobram o que eles querem, apesar de ter uma tabela. Mas existe uma concorrência ali meio desleal ali. Só que acho que como a pintura é um tipo de trabalho que tecnicamente as pessoas acham que não precisa de experiência, né? Cada um pega uma caçamba, um rolo e sai pintando por aí. O cliente, por achar que qualquer um pode pintar, e acaba influenciando nesse negócio da mão de obra. Eu acho que a mão de obra tem que subir o preço para acompanhar o mercado, porque a tinta também sobe o preço. A tinta está bem mais cara que, sei lá, há 5 anos atrás. Com certeza. Entendeu? Então, eu vejo assim como... Quem tem que se valorizar é o pintor, cara. Isso aí. E você? Você acha que é a mesma linha? Não é a tinta que tem que valorizar o pintor. A tinta é um produto. O pintor ele tem que sempre estar acima da tinta. É isso aí, muito bem colocado. Né? No meu ponto de vista, eu acho que tem muitos clientes, ele valoriza coisa do que a mão de obra. Uma discussão isso aí. E já aconteceu de eu fazer muita obra. Torneira de 5 mil. Aí volta aquele assunto. O pintor é o último a ficar na obra, ele tá ali para tudo, ele tá ali para receber o resto de material da obra. Então já aconteceu de eu estar numa obra, chegou a entrega lá de vaso sanitário, o cliente gastou R$80 mil com vaso sanitário. Aí você vai lá dar um orçamento de 60, 70 mil reais, ele não quer pagar. Ele acha que é muita coisa. O cliente paga 1.000, 1.500 numa lata de tinta, mas não quer te pagar R$200 para pintar uma porta. Não exagera, viu, Eric? Não é tudo isso também não, né? Não dá essa exagerada, né? Brincadeira. Mas acontece. Então, valoriza a coisa, mas valoriza eu acho que assim, tem cliente que é gente boa. O cara vê o que você está fazendo, ele aceita esse orçamento, ele entende o processo que você vai ter, e ele sabe o que você vai passar. Mas tem muito cliente que hoje em dia não dá valor, não. Tem um ponto importante também, é a gente não saber vender para o cliente a necessidade dos produtos, né? Então isso aí eu acho que isso aí pesa muito também, a gente não saber vender porque ele tem que usar determinado produto. Legal. Um fundo, uma massa, um revestimento e tal. Sabe que porque Alex... pode finaliza aí. O cliente ele vai muito do que o engenheiro fala, o arquiteto fala, e eu acho que o pintor ele tem muito mais propriedade para falar dos produtos que ele precisa usar na casa dele do que o arquiteto, o engenheiro. Nós vamos falar de arquiteto aqui, vamos gerar polêmica. Sem polêmica não tem graça. O arquiteto... Segura que a próxima já... só de Posso gerar uma polêmica? O arquiteto escolhe a torneira, o sofá e o resto. Desde que o pintor escolhe aos produtos. Vamos lá, massa corrida. Antes, para você maciar uma casa, no processo antigo, demorava um bom tempo. Então, o cara ele te contratou, ele via que você desempenhava um trabalho, que demorava, então ele até entendia o valor da mão de obra. Aí veio a mecanização, vocês são 2 equipes aí que investem nisso, que sabem aproveitar as ferramentas que o mercado tem. Investem, né? Investem bastante. Esses 2 aqui eu falo que a gente visita a obra e a massa corrida, até aquele dia que eu estraguei todo o meu Ray-Ban aplicando massa corrida no teto lá, que o diga. Mas assim, vamos lá. Antes você demoraria 30 dias para maciar uma casa grande. Hoje, com a mecanização, você faz em uma semana. Não, até menos. Dependendo de um dia e meio, 2 a gente faz. Só que aí, não conta muito segredo aí, não vou contar o santo, não. Eu só tô contando o milagre. Como que vocês estão lidando com o proprietário? Que vocês são umas equipes renomadas que tem um preço por metro quadrado ok, que pague o trabalho de vocês. Só que o proprietário ele vê que você desempenha muito mais rápido do que era antigamente. Sim. Vocês têm problema com isso? Do cara questionar, você cobrou 10 mil para fazer e terminou em 2 dias. Eu não ganho 10 mil em 2 dias. Acontece isso com vocês?
Acontece? Mas aí vai ser mais do cliente, aquele cliente mais mão de vaca miserável. E esse eu não quero. Essa é a palavra. Esse eu não quero servir. Porque hoje, com essa abundância de mão de obra, você escolhe quem você serve. Entendeu? Dá pra você escolher pra quem você quer trabalhar. O pintor que hoje não tá escolhendo pra quem ele trabalha, ele é aquele pintor atrasadão. Excelente. Tal. Então, assim, eu escolho pra quem eu trabalho, cara. Eu vou trabalhar pra quem quer produção, quem quer pagar. É isso aí. Legal. Muito E bem. você, Novelo, você já teve situações como essa? Tem. Eu já tô nessa mesma pegada do Alex aí. Graças a Deus, hoje em dia, a gente consegue escolher para quem a gente trabalha. No começo, a gente tem que atirar para todo quanto é lado. Mas hoje em dia, graças Depois a Deus, daquela assim. filtrada, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, como eu tô naquela... Os meus orçamentos não tá no mais caro nem no mais barato, eu tô no meio. Então, eu tento Você achou o recuperar... caminho, né? Investiu em mecanização. em equipamento e Isso. hoje consegue entregar um custo legal aí pro cliente E sentir, né? o que eu tento fazer? Eu tento suprir essa falta do orçamento na mecanização. Então, eu consigo agilidade nesse processo para conseguir repor o que eu perdi, né? Mas, na verdade, eu estou ganhando em cima disso. Isso aí. Vamos falar um pouquinho também, queria que vocês falassem aí, e o Igor talvez não tenha tanta convivência aí com os profissionais decoradores, arquitetos e tudo mais, né? Eu queria saber se em algum momento algum desses profissionais, algum engenheiro, algum nesse sentido, complicou vocês dentro da obra. Eu falo para vocês porque eu já acompanhei a obra de vocês, do Eric nem tanto, mas do Alex já, e eu acredito que ele sofreu bastante, com aquela famosa deixa a última demão para o final. Ixi. Como vocês administram isso? Tá dando várias discussões aqui na internet e tudo mais, e era muito comum a gente escutar isso nas revendas. Não, porque o pintor profissional vai dar uma demão no final. E no primeiro momento, acredito que estava sendo muito acatado pelos profissionais. Hoje, como vocês administram isso? Vocês estão absorvendo isso de deixar a última demão para o final? Fala para mim, Alex. Eu acho que quem trouxe essa polêmica à tona foi o Biguá, né? Biguá, Pintor. isso mesmo. Acompanho ele, baita pintor. Cara, é complexo. Vamos lá. O cliente, ele não entende. O que você vendeu pro cliente? Porque também muitos dos pintores usam essa última demão para fugir da obra e buscar mais orçamento e mais trabalho. Então, o que eu faço hoje? Não existe última demão depois dos móveis. Hoje, não existe mais. Mas já fez. Até semana passada. Mas assim, fiz muito. Tipo assim, mas assim, por eu entender que a parte da... Por exemplo, eu tô no jogo investindo em equipamento para mecanizar a obra. Última demão depois dos móveis, dá para usar mecanização? Você que é pintor. Você consegue mecanizar a última demão depois dos móveis? Depende. Dá pra usar? Depende. Se você isolar todos os móveis, sim. Mas dá muito mais trabalho. Então, tipo assim, eu investi para trabalhar mecanizado. Então, é 100 móveis. Dá para alinhar com o cliente última demão dos móveis? Aí é contrato, bota no contrato certinho, especifica, beleza. Tá joia. Mas eu busco entregar antes dos móveis. Porque, cara, eu já tive, por exemplo, marcenarias que demoraram 7 meses para entregar. E aí tava a última parcela lá, era 5, 10 mil reais, a última parcela para receber, mediante a pintura depois dos móveis. Ou seja, você ganha na mecanização no começo da obra. Entendeu? Você precisa de menos mão de obra. Qual que é o nosso maior problema? Mão de obra. Então você pega uma máquina vale a pena você investir numa máquina de massa corrida, fazer lá em uma semana e depois demorar 7 meses para receber a última parcela? Não faz sentido nenhum, faz né? Sentido. E você, Eric, você tem conseguido administrar isso aí com essas obras mesmo no alto padrão? Cuidado por profissionais como arquitetos, decoradores, você tem conseguido isso, assim? Porque também a gente fala aqui, às vezes na janelinha, aqui na conversa, você fala, não, mas eu jamais vou fazer isso. E na prática, como você administra? Uma obra às vezes de 50, 80 mil reais. Eu tô falando, o que tá no contrato. Fala, poxa, né? você consegue administrar isso? Você é claro com o cliente ou você fala, hoje, não, se depender eu faço sim? Hoje eu consigo. Que nem eu comentei, eu trabalho como se fosse uma linha de produção.
eu não deixo o valor para receber no final da obra. Eu dou a última demão depois da marcenaria, mas só que eu trabalho de uma maneira. Eu dei a primeira demão, eu vendo a primeira demão de tinta, faço os retoques. Eu pego o projeto da marcenaria e o projeto da elétrica. Então eu já sei onde eu vou ter que pontuar aquelas paredes dos retoques. Engenheiro, né? Engenheiro, né? Então o que Nem todo mundo tem acontece? esse know-how, hein? Então o que acontece? Eu entrego antes da marcenaria com 2 demãos, mas só que eu vou pontuar os detalhes naquelas partes onde não vai marcenaria. E entregou a marcenaria, aí eu vou da última demão, onde precisa. Só que eu sou diferente do Alex. A minha mecanização, eu entro só na primeira demão. Depois disso, eu não entro mais. Você para o processo de mecanização. Aí depois eu Vai só no a parte processo manual, normal. rolo normal. E a Eu diferença isolo. de acabamento que dá o novelo? Tipo, teto Então, pra parede. meu entendimento, Colocado. se eu fizer toda a mecanização, o retoque não vai ser igual. Sim. Para eu retocar, eu vou ter que vir com a mecanização e já vir com o rolo na sequência. Eu venho aplicando na pintura airless e venho o funcionário Queimando no rolo. queimando no rolo. Que dica, hein? Ó, Então- pega essa, hein, Alex? Então, o que eu faço? Eu pulo esse processo. Então, a primeira demão é mecanizada, Tá. a segunda já vem manual. Os tetos já entrego pronto. O que fica é retoque, que é elétrica, precisa fazer alguma coisa e acabou. Mas eu faço assim, primeira demão mecanizada e as últimas toda manual. Excelente, Não. muito bem. Bem colocado, hein? Olha, tivemos uma aula aqui, hein? Ô, louco. Pra quem pegou esse corte aí, hein? Excelente, hein? Tomara que o eletricista não seja ruim, né? Vamos torcer pra dar Não é, tudo nem certo, pode né? ser, senão É isso aí, eu cobro outro processo de pintura. E fala pra mim, Alex, conta alguma história aí, ou saia justa, que nem dizem, né? Apesar de ninguém usar saia aqui, né? Espero. Você já passou com algum cliente dentro da obra, de repente ter alguma discussão, principalmente final de obra, o cliente naquela pressão, tudo atrasado no final. Como você administra isso? E você queria conta pra gente algum caso aí que você viveu e queria compartilhar com a gente. O pintor que não tiver uma... Essa pergunta, você deixa os caras numa situação delicada, né, bicho? O pintor que não tiver uma situação pra meter o pau nos outros. Não é pintor, não. Né? Mas eu vou contar uma rápida, tipo... É sempre aquela, né? Pintura depois dos móveis, né? Obra que não tá no contrato, não entregar, entregar antes dos móveis. Aí vem aquela marcenaria que eu queria muito falar aqui. Pode falar, fica à vontade, poxa. Depois a gente corta essa parte aí. A marcenaria acabou com a casa. Acabou com a casa, mas numa maneira muito, assim... muito antiético mesmo, assim, sabe? Eu acho que o marceneiro pegou os mendigos pra montar móveis dele. Mas ele tem raiva de pintor, Caramba, hein? Cara, eu acho. Devia ser o contrário, né? Enfim, mas tudo bem. E, cara, pode ter pintor que vai falar, não, é mentira, mas, cara, a pintura mecanizada sendo feita do começo ao fim, não existe pintor, não existe manual, a pintura manual que vai conseguir chegar ao acabamento que a pintura mecanizada tem. Foi isso que o Igor pontuou, né? A diferença de acabamento Ela é 100% impressionante. perfeita, não tem defeito. Você não encontra defeito numa pintura 100% mecanizada. E eu entreguei a obra 100% mecanizada, mas os móveis era... Mas não tinha combinado de mão de obra no Não, final. depois dos móveis demão no nada, final, não. Tá. Depois dos móveis não. Beleza, em respeito ao engenheiro que passou o serviço para mim, eu falei, não, beleza, eu vou lá e vou dar uns retoques. Aí eu nem vou entrar aqui no contexto das tintas hoje em dia, cara. Depois a gente... Bate uma vai marcar lata, um não podcast bate com a só pra outra. falar isso, Bate Depois uma, a gente bate uma, não bate com a Depois outra. a gente faz um podcast só disso. Vamos dar uns retoques, Fazer né? um Papel podcast picado. Pra não meter o pau no fabricante, Não bate, né? isso mesmo. Esquece o marceneiro. Cara, Um fabricante contra O 50 pintor que não vier aqui na seca pra meter o pau em todo mundo, ele não é pintor, velho. Não é. É isso mesmo. Então a tinta, tipo, não bateu a cor, mesma loja, pá, beleza, não bateu a cor. Vamos ter que pintar tudo de novo. E, cara, comecei... Só um detalhe antes até de você finalizar. Pode ser Carola ou não. Acontece em todas, né? Não foi só na Carola, não, né? Não foi na Tá bom. Mas assim, só pra quem tá de casa entender, assim, a gente entregou a obra numa pintura 100% mecanizada. Perfeição.
Porém, foram lá os marceneiros montar os móveis. E não era casa pra vender, casa de morador mesmo. Então, assim, é muito móveis. É muito móveis. É muito LED pra todo lado. E, cara, obra muito, muito bonita e tal. E ficou nessa. Eu vou dar uns retoquinhos lá pra ajudar o engenheiro, beleza. Só que aí o meu problema não foi nem com o dono da casa, foi com o engenheiro, cara. O engenheiro quis que eu pintasse a casa inteira meio que na faixa ali. No né? amor. Cara, não dá, né? Aí não dá. Aí tem aquela discussão, aquela saia justa, né? Não deu certo, não. E aí ficou, você ficou excluiu um chato. cliente da sua grade. É isso aí. Tchau. Hoje em dia o pintor profissional consegue realmente selecionar Sim. para quem vai trabalhar, né? E a gente vai filtrando isso mesmo. E tá tudo bem, né? Vamos seguir pro vai próximo, evoluindo né? e Porque não faz sentido a gente querer perder um cliente. Não, jamais. Né? Mas assim, a gente tá trabalhando, então a gente tá escolhendo. Fazer caridade, a gente chama todo mundo lá. Isso aí, vamos lá, né? E vai pintar por caridade. É isso aí, mas tá assim, pintar por trabalho Tá é trabalho. certinho. Esse é o posicionamento aí. Se você, Eric, já passou por uma situação parecida. Tô passando. Tá passando? Tá passando, Tô passando. Rapaz. Conta pra nós um pouquinho mais aí. Seja breve aí, porque senão vai ter que ser. Tem um cliente. A moda hoje em dia é porta pronta. Então o cliente vai lá, faz a casa e põe aquelas portas prontas, já bonitas. Geralmente é a última etapa da casa depois da marcenaria. Eu tenho um cliente que ele quis colocar um batente de madeira, quis colocar uma porta e eu tive que pintar a porta. Nossa. Aí tive que fazer a parte mecanizada. Porta é a coisa mais linda. Mecanização, a qualidade é perfeita. Então, como o Alex falou lá. Né? Então a porta tá Padrão aparecendo europeu. como se fosse porta pronta. Tudo jóia. Chegou a marcenaria. O que aconteceu? Me acabou com as portas da casa. Quebrou o canto de batente, amassou, riscou, estragou. Aí veio o cliente pedindo para eu repintar a porta. Eu falei, tudo bem. Mas só que aquele processo que a gente teve de mecanização, aquela qualidade que a gente entregou na porta, não vai ter mais. Porque como que eu vou entrar com isolamento toda da sua casa para entregar piso vinílico, tudo pronto. E ele até dá, mas vai ele não gerar quer. uma demanda. Ele não quer. Esse que é o problema. Mas ele falou pra você refazer, ele ia pagar essa diferença ou é no pacote que você já tinha fechado? Não, no nem começo? tocou o assunto de pagar. Não tocou no Ele assunto? quer que eu refaça. Tanto que até então não fui mas no caso fazer. do dinheiro. Tá dando, no caso tá do dando. dinheiro. Espero, viu? Espero que esse corte saia depois. Mas de né? No qualquer caso do forma, engenheiro, o engenheiro ele- queria que eu pintasse de graça. Ele viu a porta pronta antes da... Viu? Só que Aí de qualquer é má fé forma, do cara, então. uma parte sim, outra parte não. Só que de qualquer forma eu avisei para ele. Essa qualidade que eu te entreguei na primeira etapa não vai ter mais. Que eu vou ter que fazer com rolinho, ter que fazer diferenciado. Então tá naquela, faz ou não faz, faz ou não faz. Até agora eu não fiz. Tô esperando ele decidir o que ele vai querer e que eu faço com as portas deles. Muito bem, saia justa, hein? E nada sofre na obra, hein? Isso aí ninguém vê, né? não, Só né? vê as fotos lá no... No YouTube era tão facinho. Pois é, rapaz, chega de isso daí, né? É isso aí mesmo, né? YouTube é bom. Mas, pra mim, sabe como começou a melhorar as coisas? Depois que eu comecei a padronizar Padrão, processo dentro da obra, né? e colocar mais o... Como que eu falo? O skin the game, que fala, né? Olha, Tipo, esse eu colocar não a conheço cara não, mais hein? assim. Ah, tipo, entendi. Bater em Como é que frente é? com o Como é que é? problema, Como é que é? né? Repete aí. Skin the É o game. skin the game que fala. Ó, Colocar a cara ali pra bater mesmo, né? Porque, meu, antigamente faz ali. Não, faço. Não, faz lá. Não, faz, senão eu não passo mais serviço. Cara, a partir do momento que você aprende a falar não pro cliente, E acabou o jogo, tem cara. momento na vida que a gente tem que saber falar um não. cara, é pra todo Não mundo. é fundamental cara. para o negócio. Se você não falar não pro seu filho, ele fala o que você quer. Ele fala o que ele quer. de você. Traz mais líquido aqui, traz mais líquido aí. Entendeu? A aguinha é bom, Então, hein, bicho? tem que falar não. E aí, lá atrás, com esse medo de perder o trabalho, perder o cliente, porque a gente é autônomo, a gente acorda todo dia desempregado. É isso aí. Não Bom, hein? Fica com Essa medo- foi boa. fica com Fala medo mais de sobre. perder o Acorda cliente. todo dia desempregado e vendedor que não tem passado. Então, Você, no dia 30 se arrebentou de vender, dia Isso aí. 1º você Zero, zerou. zero. vai voltar tudo de novo. Tudo de E o novo. autônomo é a mesma coisa, Tô te entendeu? quanto tempo? 15 minutos? Tem essa parada de ficar com medo de perder trampo, essas coisas. Cara, hoje eu não tenho mais medo. E antigamente, você perdeu o serviço e você ficar sem serviço porque você chegou lá, você conseguiu montar uma equipe da hora. Entendeu? A equipe tá redondinha, fechadinha. E você fica, pô, preciso fechar a obra.
Pra Tem que fechar a segurar os obra pra meninos. segurar os meninos. Entendi. Mas isso ainda, você Tem, precisa é segurar. verdade. Só tem uma mão de obra Então- qualificada, você fechou, Você você dor- tá com os caras fechados com você, mas você precisa estar na atividade da venda. Você pra dorme poder numa manter. pressão, cara. Você dorme. Porque se você tiver só cara ruim, beleza, manda todo mundo embora. E tá mas feito. Não é o caso de Mas vocês, se né? você tiver com uma equipe boa, você dorme numa pressão pra fechar trampo, filho da puta, porque é foda. A equipe boa custa caro. Custa caro. Chega na quinzena, sempre tiver um 5, 6 Faz me rir ali, né? E eu que pago semanal. Então, cada um na sua demanda, né? É, Entendeu? É Eu foda. admiro o profissional autônomo, cara. Não é fácil. Não é fácil, é entendeu? igual vendedor, né? E você tem que pensar nos caras também, Não entendeu? é fácil. É não. isso aí. Dia de chuva, você vai mandar os caras pra casa? Não, você tem que Não ter tem trampo, jeito, pá. é isso aí. Você Tem que ter precisa trampo também ter a interno. noção, né? é. Então É uma você- conquista, né? É. O Igor me conquista todo final de mês. Eita. Você Não dorme, tem jeito, Nossa, viu? aí minha esposa vai jogar beach tênis com a esposa do Ah, tá Ih, chegando no final do mês já, Tamo hein? na roça, hein? Tamo na roça, Não, hein? se não bater a meta esse mês, a culpa é sua. Eu pensei bem por aí mesmo, né? É E- muito louco. Daí você tem que fazer todas essas coisas, ser pai de família, né? Não é fácil, não. Pressão. Pressão, mundo é pressão. É, Mas pra gente pressão. falar um pouquinho também. A pressão é privilégio, né? Pressão é privilégio, é isso aí. Se a gente tá sendo pressionado, a gente vai, né? Vai evoluir. Tá crescendo, né? É né? isso aí, muito bom. Se ficar no quentinho, né? Não Não pode. estamos no caminho, né? Pediu a chuva, tem que aguentar É andando. isso aí. Boa, mandou bem. Pessoal, e vamos falar um pouquinho até. O Alex até fez uma introdução aqui falando. O que vocês acham que as empresas de tinta, eu queria que o Igor falasse um pouquinho. A gente tem acompanhado nesses últimos dias uma movimentação gigante na questão de investimento mesmo em tecnologia. Tive a oportunidade de participar de algumas conversas aí com os cabeças ali da questão da química, principalmente das tintas Eucatex, e a gente percebe que as tintas passaram por um processo de evolução química e de soluções. Eu queria saber se isso na prática, para vocês, queria que o Alex até finalizasse, se isso é uma vantagem ou você sente que, apesar de toda essa evolução e entregar muito mais, realmente produtos que bloqueiam umidade negativa, que é o caso do nosso Aqua Resist, o Máxima Proteção, que é uma tinta que vocês acreditaram desde o começo, principalmente o Alex, acredita até hoje. Vocês acham que isso é um facilitador para o cliente, para o pintor profissional? E para o cliente, claro que é, porque entrega mais, ou é uma coisa que atrapalha? O que você acha disso, Alex? Você acha que elas evoluíram mesmo ou não? É só na lata ou na prática não é bem assim? Bom, como eu falei, eu sou pintor há bastante tempo por conta do meu pai. Nasci na obra. Então lá naquela época lá era tipo barrão. Joga um barrão na parede, cobriu, marcha. Hoje não, hoje já é tipo assim, um acabamento fino, de alta qualidade, e quanto mais for difícil a pintura, mais valor agregado, mais mão de obra especializada. Eu prefiro, quanto mais for difícil... Cara, eu não tenho medo nenhum de tinta acetinada. Caramba, esse até tipo de arrepiei produto. agora, hein? Porque eu Mas quero... é mecanizado, né, bicho? Porque eu prefiro fazer um serviço que eu domino mais, que ele é mais alto, tem mais valor agregado. É limitada a mão de obra, né? Porque, eu não conheço muita gente que gosta de pintar com pintura Na verdade, eu conheço quase ninguém. acetinada, Eu não gosto, semibrilho, eu não essas gosto. coisas. Viu? Eu não Opa, gosto. pera aí, opa. Também Mas eu não pago pau, cara. Eu vou pra Você cima. vai pra cima e aí você usa encara o problema como, Desde que o cliente como um queira pagar, diferencial. né? Tipo Da mão assim, de obra também, né? não tem como você cobrar, por exemplo, acetinado o mesmo preço do fosco. Então, assim, quanto mais produto, melhor e mais difícil a aplicação, porque aí sai um pouco da linha daquele faça você mesmo, né? Que as indústrias parou de bater um pouquinho, né? Tá voltando agora nas questões dos cimento queimado e tal, esses marketing Sim, bem barato hoje em dia, que atrapalha o pintor. sim, isso mesmo. Mas assim, o cliente ele sabe, se eu pegar esse produto eu não vou saber fazer. Então eu vou chamar Então o é um pintor. diferencial, né? Entendeu? Talvez a Então, evolução assim, das tintas façam com que vocês também tenham que ser diferenciados. Não é qualquer um que faz. Por exemplo, um Aqua Resist, você tem que saber aplicar. Qualquer produto um produto mais elaborado, que tem mais química, Que entrega mais soluções, né? Que tem A mais responsabilidade acho que é maior, a né? responsabilidade do produto é tal, mas você tem que cumprir todos os processinhos. E o pintor, ele tá acostumado a cumprir os processinhos. Entendeu?
Então, assim, eu acho que quanto mais difícil a aplicação do produto, melhor para o pintor. E você, Eric, você acha Mais que é isso respeito mesmo? o pintor tem, né? Mais respeito e mais know-how para poder usar aquilo. Você acha que é isso mesmo? na época Bora de acetinado, semibrilho? Então, na época do meu pai, a gente pintava muro com cal. Hoje em dia, os clientes já estão exigindo Colocava tinta cola emborrachada. tenaz, colocava cola tenaz. Sal? E era um saquinho de... não era um pigmento, era pra... Pó xadrez, não era? Não era pra xadrez, era um saquinho, parecia um... Sachêzinho. Era um sachê e a gente colocava sal. Alguma coisa assim. E era sal pro cal grudar mais na parede. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o cliente Hoje não já pode quer... nem usar mais cal para campo de futebol. Não. Então, Agora a demarcação tem que ser tinta econômica. tinta econômica. É isso Hoje em dia, o cliente quer o muro reto. Ele quer um acabamento bem feito, que nem o Alex falou. Para você fazer uma parede acetinada, você tem que ter uma parede perfeita. Agora, com moda de iluminação agora, o cliente põe uma iluminação focada para a parede, como você vai deixar a parede de arte? Então já é um desafio. Então deixa para esses caras que gostam aqui. Deixa para quem entende mais de acetinado. Eu continuo no fosco, Traz para mim que eu gosto. E você, Igor? O que você vê aí, você como vendedor que é acostumado a vender desde loja, né, do seu histórico dentro da loja, hoje você... Olhando isso, e eu falo mais nesses últimos anos aí, teve uma evolução gigante aí na questão, principalmente das bases das tintas. Você isso vê de uma forma positiva ou não? Você acha que tá saindo muito fora da caixinha aí, tá arrumando mais problema pra gente, pro mercado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, eu vou primeiro falar assim, ó, o que acontece? É o primeiro podcast, a gente fica nervoso, agora você já não tá mais, agora você tá tranquilão, já se soltou à vontade. Eu tenho problema com o microfone. E no começo eu não consegui falar direito, mas eu tô há 10 anos na Eucatex Tintas. Então ela teve uma evolução, então eu pude acompanhar a evolução dela, entender que ela precisava melhorar o produto, que ela precisava desenvolver novas tecnologias para facilitar o dia a dia do pintor profissional. Então... a Eucatex ela evoluiu muito. Então hoje ela consegue entregar produtos de qualidade, competitivo no mercado, para tanto casa de alto padrão, médio padrão e baixo padrão. Tá? Então o que acontece? Eu posso perceber que graças ao profissional de pintura que vem se profissionalizando e entendendo que a pintura ela tem um processo para pintar, não adianta a Eucatex ir lá e desenvolver um belo de um produto e o pintor que está ali no dia a dia não perceber que ele tem que preparar uma superfície, ele tem que remover as partículas, aplicar um fundo preparador, depois aplicar o produto, nivelar, maciar, vir com um protege acetinado, um protege fosco. Então, assim, o que é legal? O que eu estou podendo perceber? Graças às redes sociais, YouTube, Instagram, e a vontade do pintor profissional de querer conhecer, absorver conhecimento e parar com aquela falinha, eu tenho 30 anos de pintura, eu sei de tudo. Cara, tudo evoluiu. O carro não é mais o mesmo. A gente tem carro elétrico, a gente tem um monte de coisa. O celular você compra hoje, amanhã é outro. A tinta evolui, o pintor evolui, a mão de obra evolui. Então, assim, eu falo para vocês aqui, principalmente os parceiros do Carola, que eu vivo mais intensamente nas obras, no dia a dia. É uma abertura que eu tenho muito legal com essa parceria Carola e Eucatex, é legal pra caramba. Eu percebo que a grande maioria dos profissionais de pintura que trabalham com Carola, eles se permitem ao novo, a conhecer. Então, a junção, a indústria química, a indústria tinta, e mais o profissional, ele querendo conhecer, ele querendo absorver, o negócio caminha muito bem. É uma engrenagem, né? Sim. Exatamente. Parabéns eu dou a vocês, sabe? De correr, mecanizar. Eu conheço muita gente que não usa mecanização, acha que não tem que usar, que o processo tá tudo bem também. Tudo bem. Cada um sabe onde aperta o calo. Fica melhor pra gente estar mecanizado, né? Com certeza. Então, assim, as indústrias, elas vêm evoluindo, elas vêm tentando entregar produtos melhores, com mais facilidade para o profissional, mas para aqueles que querem conhecer e aprender. Se juntar tudo isso, mecanização, produtos de qualidade, mão de obra boa, vocês racham de ganhar dinheiro. Isso eu acho que é legal. Verdade. E é também um diferencial da Carola Tintas, né? Eu tô falando hoje em nome da parte comercial aqui, que é onde a gente toca a nossa maior parte do tempo aqui dentro. Quando a gente pega um parceiro que realmente quer evoluir e um pintor profissional que também aceita as tretas, né? Como o Alex fala, né? Tem que ir pra cima. Não entra nessa confusão não, Bino, né? Quem não tem as manhas não entra não. Não entra não. Bem assim, ele fala muito isso daí.
E realmente a gente busca produtos diferenciados com pintores que quer colocar o que quer, como quer, Skin the Game, como quer, aprendi mais essa. Game, cara. Skin the Game, aí quer bater em frente, olhar o problema de frente. E realmente, eu nem conhecia essa palavra, mas hoje você falando isso daí, a gente percebe que as coisas evoluem quando você realmente quer fazer um diferencial, você quer entregar mais. E outra solução, foi uma coisa que eu falei pro Igor hoje, a gente estava conversando aqui. A gente sabe que tem algumas principais marcas no mercado, a gente super respeita, fazem um excelente trabalho, e o cliente abre a oportunidade de usar outros produtos quando entrega mais soluções. Sim. Então nós estamos aqui para entregar o quê? Muito mais soluções e com o mesmo custo. Sim. Então é assim que a gente vai conseguir se diferenciar, mas a gente precisa muito de vocês, pintores profissionais, para abraçar a ideia e a gente construir isso juntos, porque sem vocês... Que nem você falou, uma tinta de boa qualidade. O Alex pontuou e você já me pontuou algumas vezes. Não? Uma tinta de boa qualidade sem a mão de obra é nada. Se a gente pega uma tinta de boa qualidade, uma excelente mão de obra, eu acho que é todo o diferencial. E vocês estão no caminho certo, eu acho que é isso que a gente precisa buscar. Quanto tempo a gente tem aqui, Gabi, ainda? 5 minutos? E eu vou falar pela Eucatex. O que eu acho legal dessa equipe que tá lá, Felipão, o Argemiro, que foi um cara que deixou um legado incrível no nosso segmento, Falecido. com grandes inovações. O Grupo Eucatex Tintas, ele entende que no mercado tão competitivo que o pintor está, com vários concorrentes, com o cara querendo pagar 80 mil num vaso sanitário, mas não quer pagar 20 mil na mão de obra do pintor. Verdade. Que a gente precisa, sim, entregar produtos que o pintor consiga fazer mais com menos mão de obra. Então, se eu entregar um produto que não é de qualidade para vocês vão ter que dar 4 demãos e você fez um orçamento para 2. É isso mesmo. Então, isso eu acho Muito mais legal mão da de indústria obra, né? que eu trabalho. De entender o profissional de pintura, de estar junto com Legal. vocês. Isso é o diferencial. Então, a gente tem que evoluir para Isso entregar mesmo. melhor para vocês. Muito bom. Eu queria agora que vocês fizessem um agradecimento. Começar com o Eric aí, deixar o Alex respirar um pouquinho. Queria que você deixasse uma dica e aproveitasse aí para falar um pouco aí para agradecer mesmo. E de antemão também queria agradecer vocês aí pela presença. E que você falasse um pouquinho como foi a experiência, esses pequenos minutos aqui que a gente pôde conversar, muita coisa boa. E já tô querendo chamar vocês para o próximo, viu? Bom, para mim foi uma experiência nova, a primeira vez que eu participo do podcast. E é uma coisa diferente, pra gente é novo. Então, o que eu deixo de dica aí para quem tá começando na pintura aí, persista e procure fazer o melhor de vocês aí, entregar o melhor pro cliente. Porque o que a gente faz é entregar sonhos para o cliente. O cliente, às vezes, fica o ano inteiro juntando um dinheirinho lá para comprar lá de tinta para pintar a parede e fazer isso aí. Tirando os que tem muito dinheiro, né? Mas é isso aí, galera. Vamos bola para frente e vamos embora. E aí, Alex? Se você tá começando a pintura, é estudar, cara. Estudar e, assim, ter como objetivo servir o cliente. Eu acho que se você não tiver... Acho que se você estiver fazendo só pelo dinheiro, você não vai conseguir ser um bom pintor. Você tem que fazer pela ideia de servir o cliente, de resolver o problema dele. Porque o mundo precisa de pessoa que quer resolver o problema das pessoas. É assim que você vai crescer, querendo resolver o problema. Eu penso assim. É isso aí, muito bem, mandou bem. O Eric também, parabéns. Bora lá. E aí, Gão? Quais são as últimas considerações aí? Eu estou muito feliz, muito contente e realizado de estar participando desse primeiro episódio. Eu vi o Carola crescer quando Você eu fez entrei parte na Eucatex com 2 lojas, hoje Isso aí. com 12, um projeto de mais 4 aí em breve. É isso aí. E esse cara aqui com essas doideiras, Se você não gosta da doideira, né? Vambora, topo tudo. cara Isso aí. que é fora de base, depois que ele entendeu que ele precisava sair de trás do balcão. É isso aí, dica do Argemir, hein? Finado Argemir, hein? E olhar assim, falar, cara, eu preciso olhar pro macro e sair do micro. Dava muito resultado, era um cara que atende fantasticamente o balcão. Sim, mas depois que você virou essa chavinha e entendeu, pegou a Gabriela aí E conseguiu estar mais próximo de vocês, Sim. né? Entender a dor de fora também, né? Entender que vocês também são... Vocês fazem parte de tudo isso e a gente quer fazer parte também do crescimento profissional de Pra vocês. gente isso né? é um diferencial também. Não, e a gente está próximo realmente, ter um parceiro que nem o Catex, ter vocês pintores profissionais construindo isso
E realmente, quando ele falou, eu fiquei muitos anos ali naquela correria tal de balcão, por mais de 20 anos. E quando eu tive a oportunidade, através da Gabi, não posso deixar de agradecer ela por todo o apoio que ela nos dá aí, é entender isso, é conversar mais e falar um pouco fora do que do dia a dia. Porque no dia a dia ali é aquela loucura, né? E a gente olhar de fora, e vocês mesmos já deram N feedbacks, melhora isso aí, melhora essa entrega, precisa melhorar isso aqui, usei esse produto e não tá legal, Guilherme. Precisa melhorar, fala pros caras lá. E a gente tem essa comunicação mesmo. Principalmente quando era o Argemiro, agora entrou o Filipão, a gente tem essa ideia de, olha, isso aqui não tá funcionando, muda isso aqui. Tanto é que a gente deu uma repaginada aí no Protege, principalmente, né? Sim, vamos fazer um mudou. lançamento aí, não que era um produto ruim, mas deu um up nesse produto, entre outras inovações, e vocês são parte disso, né? Então, pra gente, realmente, a gente fica feliz de vocês estarem participando desse primeiro podcast, Fora da Lata. Bora. Né? Então, a gente falar um pouquinho do que a gente realmente vive no dia a dia. E eu queria também agradecer, chamar o pessoal para o próximo. E já quero deixar o convite, que eu quero vocês para o próximo. Marcar, aí, de repente, marcar. em outro ambiente, né? No Bora. final de ano. E é isso aí. Agradecer mais uma vez a oportunidade. A Gabi pelo apoio. O pessoal que está no estúdio aqui. Vocês aqui que deram a melhor coisa. O Igor também, que parou todas as demandas dele para estar aqui nesse momento. Programou o dia e nos deu todo o apoio. Esse parceiro Eucatex, que está nos proporcionando isso aí. E é isso aí. Eu deixar um recado pro pessoal aí também, para quem quiser nos acompanhar. Esse é só o primeiro aí dos vários projetos que a gente tem aí. Esse podcast aqui é o primeiro, uma honra. O Igor também trouxe uma lembrancinha para vocês aí, né, Igor? Os meninos aí, então você vai estar entregando, né? Não podemos deixar de entregar uma lembrancinha para vocês. É de coração, para vocês usarem no dia a dia de vocês. A do Novelo tá, acho que aqui embaixo. Vamos ver aqui. O Novelo tá ali? Aqui, ó. Opa. Esse primeiro Fechou? podcast a gente fica meio nervoso. Aqui, ó. Essa daqui, da câmera dos meninos. Mostra pra câmera aí, ó. Aí, ó, tá aqui, Aí, ó. pronto. Aí, muito bom. Ali, Alex, sua câmera ali. Legal. Pessoal, é o primeiro, hein? Não vamos ficar nervoso, não. É só o A gente primeiro, já tá hein? mais craque já. Fechou, é isso aí. É isso aí, Mais uma fora vez, da obrigado. lata, Fora gente. da lata. Vai, Gabi. Pera aí, vamos lá. Aí, Fora da lata. Aê, Carola e boa, Carola e Eucatex. Eucatex. Bora que bora.